Hoje vamos falar sobre documentação e itens que são obrigatórios para circular pela Argentina. E não é só para quem vai viajar de avião não, principalmente para quem vai pegar o carro como a gente. Ninguém quer passar sufoco nas suas viagens não, né? Então já pega aí um lápis, um caderno e anota tudo. Fica até o final, não deixe de anotar nada, hein? Bem-vindos ao Jornada Livre, o canal onde eu, Stephanie, e meu esposo Sérgio compartilhamos nossas experiências de viagens com vocês. E hoje nós estamos aqui no nosso estúdio improvisado. Quem nos acompanha sabe que a gente faz vídeo na estrada mostrando tudo, mas hoje a gente está aqui para falar sobre uma coisa bem interessante para vocês. Quem nos acompanha sabe que fizemos uma viagem pela América do Sul, rodamos pelo Uruguai, Argentina e Chile, tudo de carro. E fizemos um vídeo bem completinho, vamos deixar aqui na descrição para vocês, que fala sobre custos, fala sobre combustível, sobre hospedagem, sobre estrada, sobre policiamento, sobre documentação, sobre fronteira, sobre tudo. Quase tudo, né? Mas o que percebemos é que nesse vídeo houveram muitos questionamentos, principalmente sobre documentação e itens obrigatórios. Afinal de contas, o que é obrigado, o que não é obrigado, o que precisa ter no carro, o que não precisa, o que é verdade, o que é lenda. Nesse vídeo vamos explicar tudo para vocês. Então fica aí, vamos começar. Para ficar bem organizado, a gente separou da parte pessoal e da parte do veículo, né? Então vamos começar pelo pessoal agora. Pelo pessoal. Temos a nossa colinha aqui, então não repare se a gente ficar olhando, né? Que é muita coisa para decorar. Em relação à documentação para frequentar os países do Mercosul, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil diz o seguinte: para ingressar na Argentina, esteja munido de passaporte ou carteira de identidade, que é o RG, com menos de 10 anos. São os únicos documentos previstos para entrada por força de acordo entre os estados partes do Mercosul. Então, os documentos são passaporte ou RG. Não é aqui, como no Brasil, que uma habilitação serve como documento. Você mostra a habilitação em qualquer lugar como documento, e é um documento de fato no Brasil. Mas para rodar na Argentina é importante ter o passaporte ou RG em bom estado. É normal termos uns RGs aí bem velhinhos, com as carteiras, umas fotos em preto e branco bem antigas. Então, se o seu tiver assim, já atualize, deixa ele mais novinho. Mas a gente sempre aconselha, como foi aconselhado para a gente, a usar o passaporte. Se não tiver, tá bom, vai fazer o passaporte só para ir na Argentina. Mas se tiver o passaporte, use o passaporte, porque é um documento aceito no mundo todo, então é mais fácil para administrar. Uma informação importante que me deixa até triste é que a Argentina não está mais carimbando os passaportes, né? Pois é. A gente entrou e saiu umas 2 vezes lá da Argentina, 3 vezes, três né? vezes, é. E realmente, desde março de 2021, os brasileiros na Argentina não precisam mais ter o passaporte carimbado e nem precisam andar com um documento comprobatório da data que você entrou, aonde entrou. Fica tudo no sistema lá. A gente algumas vezes foi questionado por uns policiais do exército na rua. A gente disse que não tinha nada e realmente não teve problema nenhum. Fica tudo no sistema lá. Às vezes eles perguntam onde é que entrou, qual foi a fronteira, desde que data, porque tem o prazo, né, para ficar lá dentro. Mas fica tudo no sistema da Argentina, lá e não deu problema nenhum. É normal. E qual é o prazo, Sérgio? São 90 dias, é o visto de turista. Visto não, né? É o prazo. Mesmo no site do Ministério, existe uma recomendação muito importante. Não é obrigatório, mas é uma recomendação que o turista tenha um seguro viagem. O seguro viagem é bem importante. A gente vai viajar, não sabe o que vai acontecer, um acidente, um problema de saúde. Para quem viaja de avião, até um extravio de bagagem, ele cobre. Vale a pena ter, não é obrigatório mais. Na época do Covid era obrigatório ter um seguro viagem com cobertura para Covid. Hoje não é mais obrigatório, mas é recomendável, sempre recomendável ter um seguro viagem. Nós fizemos um e tem o link da empresa aqui embaixo, caso vocês queiram tirar as informações do seguro. Os valores mudam bastante de acordo com a época do ano, o tempo que você passa também. O prazo, o prazo. Mas então, nós gostamos de fazer. Fica bem tranquilo. Continuando, eu tinha falado sobre o Covid-19. Desde setembro de 2022, não existe mais nenhuma restrição em relação ao Covid. A gente precisava entrar com um certificado de vacinação. Teve um momento que precisava até fazer com um exame feito há pouco tempo. Então, agora não tem mais nada, tá tudo livre. E agora vem a parte mais perguntada desse canal, que é a parte do veículo, né? Nossa, muitas dúvidas. Assim como nós tínhamos muitas dúvidas. E a gente foi com algumas dúvidas que a gente só conseguiu sanar depois que voltou. Então, é normal ter muita dúvida em relação a isso. As leis são muito controversas. Primeiro, vamos deixar um link aqui do site do governo da Argentina, o Departamento de Migrações. Lá tem todas as dúvidas, embora não seja tão fácil de decifrar, não. Mas lá que a gente fez, parte da pesquisa foi feita lá. Em relação à habilitação, a gente pode rodar com a nossa habilitação lá, desde que seja
dentro do prazo de 90 dias, que é o prazo que o turista tem para rodar lá dentro. Então a habilitação brasileira serve dentro desse prazo. Se você for ficar mais tempo lá, Se for morar lá, se né? for morar lá, tem que fazer a habilitação de lá, claro, né? Ou então tem a habilitação internacional, a APID. Mas dentro do prazo de 90 dias, a nossa habilitação serve. Sem problema. Tranquilamente. Inclusive, a gente ficou na dúvida se podia ser ela em papelzinho mesmo ou digital. Bom, teve gente que falou que mostrou digital, de maneira digital, e foi tranquilo. É. Né? No nosso caso, a gente preferiu nós tínhamos a nossa documentozinho. Eu sei que muita gente não usa mais, é só aplicativo, né? E já que a gente está falando sobre versão impressa, versão digital, vamos entrar no documento do carro mesmo, que é a CRLV. Ele, no Brasil, é só digital, né? Você já sabe. Não existe mais aquele documento impresso, aquele verdinho. É recomendável imprimir, para que a gente não tem o hábito de mostrar o aplicativo aqui, lá na gente não tem esse hábito. Então imprima aquela versão impressa de PDF que tem lá, são 4, 3 páginas, imprime, coloca na pastinha. Inclusive é bom ter uma pastinha, né? Eu até separei aqui a nossa pastinha. Com todos os documentos, passaporte, tudo aqui impresso. Se for preciso numa situação, já está tudo fácil, tudo juntinho aqui, é mais fácil de acessar. O papelzinho do documento chega a estar amassado, que o povo pega mesmo lá, né? Quer olhar os nossos documentos. Quer ver papel, quer olhar todo, olha para a cara da gente, ver foto. Uma coisa que é bem importante em relação ao documento é que a pessoa não pode rodar com um documento que não esteja no nome dele. Por exemplo, no nosso caso, né? Se o carro não tiver no meu nome, no nome de Stephanie, a gente não poderia estar dirigindo lá. A gente é importante ter uma autorização do dono do carro, autorizando aquela pessoa a entrar lá, assinado, registrado em cartório, é uma burocracia. E existem empresas que já fazem essa autorização. A gente vai deixar também um link aqui. Que é uma empresa que, a mesma empresa que faz a carta verde, vai falar daqui a pouco, faz essa autorização, que é bem mais prática do que você procurar fazer todo o processo burocrático. Eles já deixam prontinho. É importante lembrar disso. Algumas pessoas perguntaram pra gente, quando a gente falou sobre isso no outro vídeo, e o carro financiado? Não interessa se ele é financiado ou se está quitado. O importante é que no documento esteja seu nome. Existem alguns tipos de financiamento, que eu acho que chama leasing, não estou muito atualizado em relação a isso, mas que vinha o nome do banco que financiou. Então, nesse caso aí, o carro está no nome do banco. Mas o carro está financiado e está o seu nome lá no documento, não tem problema se está financiado. O carro é seu, tem o seu nome. Também tem outra dúvida que o pessoal também perguntou pra gente, sobre carro alugado. A gente fez uma pesquisa, antes de comprar o Kwid, a gente fez uma pesquisa. Será que vale a pena a gente alugar um carro? Nessas grandes empresas, eles fazem um pacote, né, Sérgio? Que a gente pode alugar e fica pagando por mês, mensalidade. Pois é. E aí, ia sair bem interessante. Isso é interessante. Só que elas não autorizam o carro sair do país. Pelo menos as grandes locadoras não autorizam a pessoa a sair do país. Então, a não ser que alguma locação mais simples, em empresas menores, faça, mas não foi o nosso caso. A gente comprou mesmo o carro. E uma coisa que é importante para o veículo, é obrigatória, é o seguro carta verde. O que é essa carta verde? Carta verde é um seguro, tipo um seguro DPVAT, que a gente paga aqui no Brasil, que é um seguro que cobre alguns eventos que possam prejudicar terceiros. Se você se envolve num acidente, fora lá, esse seguro cobre os terceiros lá que foram envolvidos, né? A pessoa que foi envolvida no acidente. A mesma empresa que faz autorização, ela faz isso, ela é bem prática. Vou deixar aqui o link, bem fácil de fazer. Você diz lá qual é o carro, passa os documentos, o prazo que vai ficar lá, ele já cobra o valor específico para aquele prazo, para aqueles dias. E ainda tem uma questão que muita gente acha que ainda precisa imprimir num papel verde. Não precisa mais. Não precisa mais, né, gente? Hoje em dia não precisa. A gente mostrou um papel branco e ninguém falou nada. Originalmente, né, antigamente, as seguradoras já imprimiam no papel verde, né, para padronizar os países, né? Inclusive o Brasil também. Quem vem de lá para cá também tem que usar o carta verde aqui. Então era uma coisa padronizada, mas não precisa mais imprimir carta verde, hein? Pelo amor de Deus. E aí, tá gostando do vídeo? Se você tem alguém que quer viajar assim também, compartilhe esse vídeo, é muito importante pra gente também. E a pessoa vai tirar suas dúvidas, não é verdade? Vamos tentar deixar todas as informações aqui, mas se surgir alguma além dessas que a gente tá falando, coloca no comentário aqui, pergunta que a gente responde com o maior prazer. Exatamente. E agora vem a parte dos itens, né? Os itens obrigatórios. Nossa, essa é a pior parte, sério mesmo. É obrigatório, não é obrigatório, pode isso, não pode aquilo, meu Deus, é difícil. Muitas controvérsias, muitas polêmicas. Primeiro, gente, o que é obrigatório aqui? Aqui no Brasil, aqui no Brasil cinto de segurança, encosto de cabeça, cadeirinha de bebê, essa coisa toda, é obrigatório lá também igual.
Vamos falar aqui do que é diferente, né, para que vocês possam entender. Primeiro, uma das coisas que é obrigatória lá, que é bem diferente daqui, é a questão dos 2 triângulos. Isso é obrigatório, está nas leis de trânsito, inquestionável. Se você tem um triângulo já, você compra mais um e está certinho. Se foi como a gente comprou um kit completo, então esse kit já vem com 2 triângulos. A gente ficou com 3 no caso, né? A gente ficou mais certo ainda. Só para explicar melhor, a gente foi numa loja de Matafuegos, é assim que fala lá, né? Instituto de Incêndio. Lá na Argentina, a gente foi lá. E a moça vendia um kit completo. Um kit completo, né? Do que é obrigatório, até do que não é obrigatório, mas enfim, a gente comprou. A gente comprou tudo completinho. Nesse kit veio o extintor de incêndio, veio os 2 triângulos, veio também um colete refletivo e veio também, para finalizar, um kit de primeiros socorros. Um kit de primeiros socorros. Conhecido como um botequim. É botequim. Na Argentina. É legal, né? Então, falamos sobre o triângulo. Outro que é obrigatório, que faz parte do kit, é o extintor. O extintor é obrigatório e não existe também controvérsias em relação a isso. É obrigatório. Assim como foi obrigatório aqui no Brasil até um certo tempo. Quem é muito novo acha que nunca foi, aqui daqui já foi obrigatório. A gente já vinha de fábrica, inclusive. Lá é obrigatório, tem que comprar. Outra coisa que é obrigatória é você usar correntes nos pneus. Se você for para neve, né, no inverno, lá para o Ushuaia, Bariloche, esses lugares que nevam muito e que a estrada fica com neve, fica escorregadia, então é obrigado o uso dessas correntes no inverno. Aqui você não vai achar na loja de peça de carro, mas lá é bem comum de achar, então não tem problema. Segue viagem e lá compra, se for o seu caso, viajar no inverno. E agora não é bem um item, mas é lei, que é a questão da luz, os faróis ficarem acesos. É, assim como aqui, a luz baixa é obrigatória nas estradas, mas é obrigatória nas cidades também. Então é importante se lembrar disso. E como no Brasil não é obrigatório nas cidades, então a gente dá aquela ligada só quando vai para a estrada, mas aqui não se preocupa muito com isso. Na Argentina é obrigatório nas estradas e nas cidades também. Outra coisa bem interessante que pouca gente fala é sobre a questão do insufilme, né? do vidro escuro, daquela película de vidro escuro. Na Argentina não pode ter um vidro que o policial, quem está fora, não consiga ver dentro. Então, é proibido o vidro escuro. É uma coisa que pouca gente fala. A gente foi com o nosso carro e tinha um vidro até certo ponto escuro. Não foi falado nada, não foi comentado nada, a gente conversou muito com o policial, ninguém falou nada sobre isso, mas é lei, eles exigem que a pessoa que esteja dentro seja visualizada por quem está fora. Pode até ter um vidro escuro, mas não pode ser muito escuro. É muito questionável isso, né? Até que ponto seja escuro. A gente viajou com um vidro escuro, claro que não era tão preto. O da gente era, mas toda vida quando a gente parava, ou um guarda parava a gente baixava os vidros, antes mesmo dele... Antes de chegar, já tinha uma polícia ali, a gente já baixava os vidros, já se mostrava para evitar esse problema. E outra coisa interessante também, você não pode ter nada no carro que ultrapasse o para-choque. Aqui no Brasil é muito comum ter aqueles reboques, né, para engatar o reboque, passando lá de fora do para-choque. Lá vai ter multa. Aquele quebra-mato, que é uns para-choques de caminhonetes que tem uma parte na frente assim, que chama de quebra-mato. Não sei qual é o nome oficial disso, mas acho que é quebra-mato. Se for passando o para-choque, também não pode. Inclusive, nós vimos muito isso, né? Gente que vai colocar a bicicleta atrás, então o para-choque deles tem, tipo assim, quase meio metro de distância do para-choque da carroceria, para poder a bicicleta não ultrapassar o para-choque. Então, é uma coisa também que eles são bem chatinhos por isso. E agora a gente vai para os itens que são motivos de controvérsias. Primeiro, é o kit de primeiro socorro. Pois é, nossa, é obrigatório ou não é? Na verdade, pelo menos pela nossa conclusão, é que ele não é obrigatório. As leis trans também são bem difíceis. Além de ser uma língua diferente da nossa, são bem difíceis de interpretar. Mas o kit de primeiro socorro, ele não é obrigado. Inclusive, nós conversamos com o policial, tivemos a oportunidade, quando a gente estava vindo de Santiago para Mendoza, estava bem tranquilo, não tinha ninguém na estrada, a gente conversou com o rapaz e ele tirou algumas dúvidas, inclusive o kit de primeiro socorro. Ele não é obrigatório, mas ele é muito recomendável. Então, para evitar qualquer tipo de problema, pegue esse kit de primeiro socorro. De qualquer forma, vai ser útil. Eu acho importante. Esse é um item muito importante, realmente. É bem importante e sendo obrigatório ou não, é bom ter. Você vai usar? Não. Espero que não use, mas é importante, é recomendável. Também tem um cambão ou equipamento para reboque. Esse aí eu acho que é mais controverso.
É o de todos. É o E mais controverso de todo mundo todos. perguntava pra gente. E o cambão? A gente não comprou. Não rodamos com cambão. Eu acho que até vamos usar na próxima expedição. Usar não, né? Vamos comprar. Porque a gente tem muitos relatos de viajantes dentro que foi útil, que usou para ele, mas usou para ajudar uma pessoa que estava parada. As estradas da Argentina são muito desertas em alguns lugares, principalmente na Patagônia. A gente roda muitos quilômetros sem ter nada. Então, um equipamento de reboque é importante. Ele não é obrigatório. Pelas leis de trânsito lá da Argentina, ele não é obrigatório. Mas já vimos casos de policiais que extorquiram os viajantes brasileiros cobrando esse cambão. Cambão ou fita de reboque, que é aquelas fitas de lona bem resistentes. Já houve casos de extorsão no ano de 2023, não é coisa antiga não. Viajou depois que a gente, né? Ele tá na estrada ainda, né? Eu tava assistindo um vídeo e vi ele falando, caramba, então, é aquela coisa, né? Não é obrigatório, mas a gente vai fazer o quê? Vai falar, vai brigar com o policial, dizer, poxa, não é obrigatório, o senhor está errado. Não vai dizer isso. Me multa, meu irmão. Pois é. Ai, meu Deus, o que a gente faz nessa situação? Eu fico pensando, cara, eu vou garantir tudo, mesmo que não esteja na lei, né? Então a não ser um item que é muito, muito louco, que é aquela mortalha que o povo diz. Pois é, isso aí é lenda. Né? A gente vai falar sobre ela agora. É lenda, essa coisa de mortalha. Tem uma lei antiga da época das províncias que, do século XIX, algumas províncias tinham uma lei que tinha que andar com a mortalha. Isso já foi motivo para os policiais extorquirem turistas antigamente. Mas esqueçam, isso não existe mais. Hoje em dia virou só lenda. Outra coisa muito importante também que é para ser mencionado, que é controverso, que é o adesivo. Aquele de velocidade e uns que refletem, né? É um adesivo refletivo, tem que ter um pedaço, um tamanho específico. E o adesivo da velocidade máxima, né, para alguns veículos. É realmente obrigatório para alguns veículos de carga, caminhões, van. Carro pequeno não precisa. Mas se de repente você está num motorhome grande, uma van grande, uma camper, assim, põe um adesivo para evitar problemas. Porque pode ser questionado, o policial pode dizer que se é um motorhome, você tem aqui geladeira, tem fogão, então você está carregando, então é um carro de carga. Então, coloca o adesivo. Se um dia eu tiver, né, eu vou colocar. Vamos colocar, pois é. Para evitar problema, tu coloca adesivo até em bicicleta. É verdade. Até andando a pé, na mochila, vou botar. Falando um pouco das nossas experiências, né, na Argentina, a gente passou 3 meses por lá, fomos até Ushuaia, descemos pela Ruta 3, subimos a Ruta 40, que já nos acompanha sabe disso, né? Tivemos ótimas experiências com o policiamento, os A polícia guardas. parou a gente na estrada? Parou. Várias vezes. Diferente aqui no Brasil, em que você roda, passa na polícia rodoviária devagarzinho. Aqui dificilmente alguém para a gente. Pelo menos assim, de Recife até chegar no Rio Grande do Sul e do Paraná para cá, na volta, a gente não parou pela polícia, não foi parado em nenhum momento. Agora na Argentina, nossa, pelo menos umas 30 vezes a gente foi parado. Era saindo da cidade, né, a gente já era parado. É bem normal parar, não só a gente, qualquer pessoa, eles estão parando. Geralmente, quando eles veem que é brasileiro, eles perguntam de onde vem, para onde estão indo. Quanto tempo estão aqui. Eventualmente pedem a documentação, a gente mostra o documento do carro, principalmente, só para ele ver que é a gente ali mesmo, né? Confere o nome do passaporte, se o carro não é roubado, pois é. Então, nosso conselho é esse, tentar fazer o máximo possível do que está dentro da lei. Até mais, né? Até algumas mais. coisas que são obrigatórias, você leva assim mesmo. A gente sabe que preconceitos acontecem, até positivos, né? Então, esse tema, a gente até ficou meio na dúvida se queria falar no vídeo, se não queria. Poxa, mas o preconceito é uma coisa que existe na sociedade, em qualquer sociedade, seja ela mais evoluída, menos evoluída. Então, se um policial vê um casal como eu estou, um cara já meio coroa, né, com a barba branca, assim, num carrinho pequeno, passeando, eles conversam, batem um papo, dão uma olhada lá dentro. Não pergunta muita coisa não, gente, manda embora. Mas se fosse o Sérgio de 25 anos, né? Viajando sozinho. Como eu fazia quando era moleque, com a prancha de surf no teto, sozinho, ou então com uma amiga. Poxa, a polícia vai parar e vai olhar tudo para ver o que é que tem lá dentro. Né? É normal, a gente não pode se iludir com isso, nem ter uma visão romântica de que tudo dá certo. Tudo deu certo pra gente com o nosso perfil. Mas é isso aí, queremos dar esperança. Vão, porque agora existe a política da reciprocidade entre Brasil e Argentina, né? Como os brasileiros não querem passar constrangimento lá, os argentinos também não aqui. Então,
Foi tranquilo, foi ótimo. Não tenho medo. E sobre nossos planos futuros, para você que está se inscrevendo agora no nosso canal, calma, a gente não parou, pelo contrário, a gente está se organizando. Quem está nos acompanhando sabe que a gente votou, nós estamos em Recife aqui, né? Nosso mini estúdio, no nosso mini escritório, no nosso quarto. Estamos na casa do meu pai e da minha mãe, né? Preparando para a nova viagem e tentando planejar o que vamos fazer. Então, já vai aí se inscrever no nosso canal, clica no sininho e vai acompanhando a nossa jornada, Deixa viu? aquele like que não deixou ainda e acompanha, por favor. Espero que tenham gostado, tenham tirado algumas dúvidas. Se tem dúvida ainda, pergunta, a gente gosta muito de responder. A gente passa um tempão aqui à noite sentado no sofá e só respondendo você. A gente gosta pra caramba. Isso aí. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Ok.